Então, eu gravei isso esses dias na live, mas não ficou bom, não. Ficou um pouco complexo a explicação, mas essa pergunta que teve ali no vídeo do YouTube, pode ser que a resposta sirva para mais pessoas, então vai um vídeo, né? Então a pergunta foi dada: quando eu uso a GPaint no CSP, Clip Studio Paint, sinto que o traço fica um pouco serrilhado nos traços mais finos. Tem alguma forma de mudar isso? Testei colocando o Canvas em 600 dpi, mas parece que não mudou, tá? Então assim, acho que tem, eu vou esconder só o Dogoran, que é o mascotinho ali do canal por enquanto, e tem algumas coisas que você tem que levar em conta quando estiver usando qualquer programa de desenho, mas né, no caso aqui o Clip Studio Paint, para verificar se o anti-aliasing, né, que o aliasing ou aliased seria o serrilhado, o anti-aliasing seria a função que tira o serrilhado. Então você tem que verificar se algumas coisas estão ligadas para isso não te atrapalhar, né? Então eu vou pegar ali o brush em questão, que é o GPaint. No Clip Studio Paint tem o GPaint e tem a Real GPaint. Eu vou pegar a GPaint primeiro e vou reiniciar ela clicando nesse, aqui na minha esquerda, aqui embaixo, ó, nesse botãozinho aqui que é tipo um círculo com um pauzinho, né? E vou desenhar aqui com a GPaint, vou fazer um traço, né, grande, vou fazer um traço médio, fazer um traço pequeno e vou fazer um traço máximo de pequeno possível, né? Esse aqui com a GPaint e agora com a Real GPaint também reiniciada. Eu estou reiniciando porque isso vai ser talvez o mais próximo do que está acontecendo ali com a pessoa que fez a pergunta, né? Se ela fez alguma configuração, talvez já vai mudar um pouco a explicação, mas, né? Reinicia aí a ferramenta. Esse seria um primeiro passo, né? Reinicia a ferramenta, às vezes tem alguma coisa que você desligou ou ligou, né? Mas o que especificamente? Especialmente. Vamos ver primeiro aqui, ó, o anti-aliasing, né? O anti-aliasing, nesse caso, está ligado porque você vê que, se eu aproximar bastante, eu consigo ver que esse traço ele é formado por preto, cinza e um cinza mais claro, né? Então tem um degradê, tem um blur na borda do traço para tirar o serrilhamento, né? Aqui também, né? E mesmo no tamanho pequeno, que seria o menor ali possível, quase que não dá para ver, mas tem, né? Um blur muito forte, não tem uma linha preta. Com a Real GPaint, né? Você pode até falar que tem serrilhamento, mas na verdade não é um serrilhamento, é uma textura do brush, né? Então você vê que tem esses degradês aqui, já indica que tem um anti-aliasing em todas essas espessuras de traço, tá? E onde está essa função nos brushes? Eu vou pegar a GPaint normal para a gente usar como exemplo a partir de agora. E se você ver aqui, ó, né, essas quatro esferas, elas indicam o nível de aliasing, né, no traço. Se eu desligar, colocar na mais aqui da esquerda, eu tenho o anti-aliasing desligado. Aí você vê que está um traço preto somente. Então a escadinha, né, o serrilhado, fica muito mais evidente. Se colocar no segundo e fazer um traço, você vê que ele inclui três tons de cinza. E assim vai, né? Então o primeiro passo para a pessoa ali que perguntou é ver se não está com o anti-aliasing desligado nos brushes. Em qualquer brush que você não quer esse efeito, você verifica que se não está nessa bolinha aqui primeira da esquerda, que significa desligado, tá? Qualquer brush. A não ser os de pixel art, que geralmente pixel art você trabalha com o anti-aliasing desligado, né? O serrilhado é importante para o pixel art. Só um ponto agora também, né, que pode ser uma coisa que às vezes a pessoa que perguntou ainda não sacou essa. Mas ele falou uma coisa ali que eu fiquei atento, que é, mesmo num arquivo de 600 dpi, fica com serrilhado. Pode ser uma coisa que é assim, né? Tipo, quando você cria um arquivo novo no Clip Studio Paint, ou em qualquer programa, você vai geralmente ter uma janela como essa, né? Que vai ser os presets de tamanho. Então aqui no clipe, você tem essas dimensões, que é a altura, a largura e a resolução. Então a pessoa ali, pode ser que ela fez algo assim, não sei, né? Mas ela criou um arquivo muito pequeno. Vamos colocar aqui, vamos exagerar um pouco, vai. 200 por 200, né? E colocou na resolução 600 dpi. Porque por algum motivo ele viu que, pô, o arquivo em 600 dpi é legal para imprimir, 300, né? 600 melhor ainda, é o dobro. Então ele criou ali, né? Ah, não, acho que eu estou fazendo certo criando um arquivo de 600 dpi.
mas o tamanho em pixels, né, a resolução em pixel, que você vê que tá marcado aqui em pixel, tá muito pequeno, né? Ou às vezes está em centímetro e ele se confundiu, né? Achou que um valor aqui, né, ia dar um arquivo grande, mas deu um arquivo muito pequeno em pixels. Em geral, a dica é sempre coloca aqui em pixel, né? E verifica se o tamanho está compatível, não está menor, né? Eu vou criar esse arquivo de 200 por 200 a 600 dpi e você vai ver que não vai adiantar nada, né? O dpi aqui no caso, porque o brush ele vai ficar um pouco... Nesse caso não, né? Eu acho que eu tô comendo até um pouco de bola, assim. Nesse caso não, porque 200 pixels ainda é o bastante para você ter uma certa suavidade, né? Vamos exagerar um pouco mais, vamos colocar aqui 20, né? Sei que isso não é o que aconteceu ali, né? A pessoa notaria que tem alguma coisa errada, mas sabe, ó, como já provavelmente pode levar ao equívoco de alguém, sabe? Tipo, um arquivo muito pequeno a 600 dpi, ele vai ser super granulado e serrilhado porque é pouco pixel, né? Essa grade de pixel aqui, view grid, né? Desculpa, view grid color settings, eu vou colocar 1 e 1 aqui, né? Então essa grade de pixel aqui é muito pequena, né? Para ter um traço preciso, tá? Pode ser isso, né? Não acho que ele está criando um arquivo de 20 por 20, mas pode ser que ele está criando um arquivo muito pequeno em resolução e com desculpa, muito pequeno em pixels, tamanho de pixels, mas uma resolução muito alta. Em geral, você vai criar um arquivo que tenha a resolução da saída da sua arte. O que é a saída da sua arte? Sua arte vai ser impressa num A4, então você já trabalha com o arquivo A4. Vai ser visto na internet, talvez no monitor 4K, então talvez resolução ali de 3.000 pixels, 4.000 pixels, sabe? Então né, se você quiser uma opinião pessoal ou uma experiência pessoal, eu geralmente não passo de 2048 por 2048. Todo arquivo que eu vou fazer um teste, um sketch na internet, né? 2048 por 2048 é o que sempre funciona para mim, porque eu já sei por experiência que se eu pegar essa arte aqui, né? Imagina que isso aqui é um desenho muito louco, né? Sou eu. Minha caricatura, muito legal, né? Eu talvez não esteja tão feliz esses dias. Né? Se eu pegar esse desenho que eu fiz em 2048 por 2048 e um dia quiser colocar dentro de uma folha sulfite para imprimir, eu sei que ele vai ter esse tamanho. E esse tamanho, né, parece legal para um sketch, porque geralmente um sketch você coloca, né, mais de um numa página, tá? Então sempre quando você for criar um arquivo para desenhar, leve em consideração a resolução de saída, onde você vai usar. E aí você coloca o número de pixels adequado. Uma última coisa também que vale a pena notar, né, é que existe uma propriedade do layer, né? Vou criar um outro traço aqui. Existe uma propriedade do layer, vou colocar com várias texturas, inclusive um airbrush, né? Existe uma propriedade do layer que pode deixar o traço serrilhado ou não, que é isso aqui, ó, o Expression Color. Por padrão ele está em color sempre, mas se por algum acaso você colocar para monocromático, você vai ver que qualquer brush que você usar, ele vai ficar serrilhado. Vai ficar sem anti-aliasing, né? Até o airbrush é legal, eu tô com o airbrush soft agora. O airbrush é legal que quando tá nesse modo, ele parece até água, assim, né? Porque ele elimina todo o gradiente e você só vê as manchas pretas se conectando. Pode ser até um efeito interessante, né? Mas então se eu voltar para o color, você vê que na verdade, né, ele eliminou todo esse gradiente. Então verifica, né? Verifica se por algum acaso você criou um arquivo, né? Por exemplo, se eu vou lá aqui no clipe, né? Vou criar um arquivo novo. E aí, por algum motivo, eu criei um arquivo para teste e mandei aqui no monochrome, né? Beleza, criei, estou desenhando, né? Funcionou para o teste. Aí você vai lá criar um outro, ele já vai estar em monochrome. Meio que ele assumiu esse preset como padrão. Então pode ser que a pessoa ligou e sem querer todo arquivo que ele está criando agora está em monochrome, tá? E o lance dele tá imaginando, não sei se é o jeito certo, né? Mas o lance dele tá notando que traço pequeno tá com anti-aliasing, né? É porque como ele afasta o traço assim, ele não vai ver o anti-aliasing, porque o zoom do Clip Studio Paint acaba criando um anti-aliasing. Mas quando ele aproxima um traço pequeno, né, ele nota. Sabe? Então pode ser que está acontecendo isso, tá? Então dá uma checada nesses pontos e, né, vídeo assim sobre demanda para mim
É legal fazer, se você tiver mais uma... Quem tiver dúvida, especialmente de clipe, posta aí que a gente pensa se vale a pena criar um vídeo ou não. Por enquanto, é isso aí.